chamar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Desejamos um feliz ano novo para todos. Que esse ano seja de muita luz, de muita harmonia, de muita paz, de muitos aprendizados.
lembrando que quem estiver com o celular, vamos dar uma desligada, vamos nos desconectar um pouco desse mundo virtual e nos conectar aqui com a casa. Foi preparada com tanto amor, tanto carinho para nós, para essa noite, certo? Vamos aos nossos recados. Estamos com a campanha de doação de alimentos para as famílias que a gente apoia lá no CAS. São em torno de 180 famílias. Vocês imaginam, cada família, 4, 5, 6 pessoas. E aí ver o quanto a gente consegue atuar na comunidade ajudando, né? Então, estão todos convidados. A gente gostaria muito de vê-los lá no CAS, nosso Centro de Assistência Social. Pode ser durante a semana, pode ser aos sábados. Seria interessante vocês visitarem para conhecer as nossas atividades e, de repente, até contribuir com algum trabalho, alguma atividade. Pode ser uma vez ao mês, já ajuda muito a casa. Quem puder, então está convidado. E também a gente solicita doações, quem puder doar. Pode ser itens da cesta básica de alimentos ou em valor monetário. Temos o valor sugerido de R$ 79,00, mas qualquer valor é muito bem-vindo. E seria, então, pelo Pix do semeador. Então, aqui tem as informações na tela, mas realmente seria interessante ter uma visita de vocês no CAS, seria muito bacana. Quem puder, então, está convidado. O nosso segundo recado é sobre as inscrições para o curso preparatório. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma dica importante, né, sobre que veio do Espírito de Verdade, onde ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, que possamos amar uns aos outros. E o segundo é instruí-vos, né, aprender, estudar. E nessa parte do instruí-vos, imagina o quanto nós podemos fazer coletivamente, estudando junto a doutrina. Então, nós temos esses ensinamentos nos cursos que o semeador oferece gratuitamente e estamos com as inscrições abertas para esse ano, para então o curso preparatório. Esse curso preparatório ele está disponível às segundas-feiras às 8 horas da noite, nas terças-feiras às 2:30 da tarde e também às 8 da noite, e na quarta-feira na parte da manhã às 9 horas. Então tem várias opções, seria muito interessante, é um curso muito interativo, não é só de ler, né? Mas tem explicação, tem apresentação, tem interação, que nos ajuda muito a aprender melhor a nossa doutrina. Então a gente recomenda bastante. Quem puder, se inscreva. Os interessados devem acessar esse QR Code para informar o nome completo ou pelo e-mail do semeador informando o nome e o celular. Então, aproveitem essa oportunidade de aprendizado. O curso é fantástico. Eu fiz, obviamente, e é muito bom, né? Ele abrange vários aspectos da nossa doutrina. Então, a gente recomenda muito para todos, né? Não tem restrição de idade, de se é muito jovem ou não, ou muito mais experiente, né? Como eu. É muito bom o curso, tá? Ele é excelente, excelentes professores, né? Que são aqui da casa e com muita experiência, tá bom? Então fica aqui reiterado. Vamos então iniciar a nossa oração. Quem desejar pode fechar os olhos. Vamos nos concentrando, respirando profundamente. Vamos visualizando a querida figura do nosso Mestre Jesus, Mestre de amor e de luz. Vamos pensando na orientação que estamos buscando para nós, ou para algum familiar, algum amigo. Vamos pedindo bênçãos que agora nos envolve a todos, e mais essa noite de conhecimentos, que possamos estar sintonizados, concentrados para ouvir, entender, escutar a mensagem, que nos certamente ajudará no nosso dia a dia
na nossa reforma, na nossa mudança. E assim, mais concentrado, vamos envolvendo a nossa palestrante, Ana Hassi, em energias de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que gostoso ver que todo mundo já está começando o ano aqui inspirado, né? Vindo buscar um pouco de conhecimento, um pouco de paz espiritual. É muito bom a gente poder começar o ano dessa maneira, né? E o Sérgio já falou um feliz ano novo aqui para todos. Eu reitero as palavras dele, porque é o que a gente deseja mesmo para todo mundo, que seja um ano abençoado, que seja um ano iluminado, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que o ano nos oferecer. A gente costuma dizer que o calendário vira a página, muda o dia, muda o mês, mas não é isso que vai fazer a mudança na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, isso sim é que vai fazer a grande diferença. Então, que a gente possa aproveitar o ano e a virada do calendário para fazer o melhor que nós pudermos com a nossa vida, né? E a gente tem um tema hoje que acho que não é por acaso esse tema, logo no começo do ano, numa das primeiras palestras aqui da casa, porque é para a gente agradecer sempre. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor o que é esse agradecer sempre, como, por quê, para quê, né, que a gente vai fazer isso. Essa lição ela está no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição de número 113, tá? Então vamos ver o que Emmanuel traz aqui para a gente. É sobre uma passagem de Paulo que diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é dar graça, agradecer. É aquilo que vem do coração, não é para vir da boca para fora. Ah, obrigado é uma coisa, né? Dar graça é outra coisa. Então, é deixar sair daqui de dentro de nós, do coração, sentido mesmo, né? E é isso que ele vai falar para a gente. Será que agradecer por tudo é fácil ou é trabalhoso? Se parar para pensar, vocês acham que é fácil ou trabalhoso agradecer por tudo? Trabalhoso, né? Quando a gente está ali, ó, com dinheiro, tranquilo, conta no banco sossegada, sem problema nenhum, é fácil ou difícil agradecer? É fácil, mas às vezes a gente esquece. Às vezes está tão fácil que a gente até esquece, né? Quando a nossa saúde está boa, tudo em ordem, a gente se alimenta direito, faz exercício, está com tudo em dia, papapá, fácil ou difícil agradecer? Fácil, mas às vezes a gente esquece, né? Porque a gente às vezes não percebe que está tão fácil, está fluindo tão bem, que a gente nem se lembra de agradecer, né? Então, quando a gente está com dinheiro, com saúde, com a família, está tudo bem, a família está feliz, está tudo em ordem, fácil ou trabalhoso? Fácil. Mas nós estamos lembrando de agradecer por este fácil? Essa é o primeiro questionamento que a gente pode se fazer. Será que eu estou lembrando de agradecer por isso? A hora que a gente chegou, estava conversando ali na frente com os amigos, né? Agradecer por tudo. Tudo, né? Aí falou assim, as coisas simples. Sabe quando que eu dou valor para o meu dedo? Quando eu corto ele no papel. Vocês já cortaram no papel o dedo? Aquele cortinho fininho, ardido. E a gente fica, ai meu dedo, caramba, ai meu dedo. Só nessa hora que eu vou ver o quanto esse dedo é importante para mim. Mas eu esqueço de agradecer no meu dia a dia tudo que está funcionando em mim. Então, quando tudo está certo, é muito bom, mas eu esqueço de agradecer. Então, para a gente começar a se lembrar, a incluir no nosso dia esse agradecimento. E aí eles falaram ali na frente, agradecer por tudo, abrir o olho, fechar o olho. Às vezes a gente esquece. Estou ouvindo até o que eu não gosto. Já ouviram falar, é melhor ouvir que isso do que ser surdo? Né? Por quê? Porque quando eu tenho uma deficiência auditiva, é que eu vou ver, puxa vida, eu queria tanto poder ouvir isso. Quando eu tenho na fala, eu gostaria tanto poder de expressar
de poder expressar aquilo que eu quero da forma que as outras pessoas estão expressando. Então, muitas vezes, quando está tudo bem com a gente esquece de agradecer. Então, acho que essa é a primeira reflexão que a gente vai fazer com esta fala que Paulo traz para a gente. Da gente começar a lembrar o simples para poder agradecer, né? Tudo isso está fácil. No entanto, se eu estiver vivendo numa falta absoluta do dinheiro, se estiver faltando a saúde na minha vida, se estiver faltando família, amigos, se eu me sentir sozinho, né? A gente vai querer agradecer nessas situações? Normalmente a gente não quer agradecer quando está passando por uma adversidade, né? E o que Paulo traz para a gente é isso, é agradecer tudo, até aquilo que nós não gostamos de estar passando. Porque o que acontece nessa hora? Alguma coisa, algum aprendizado a gente vai ter. Então, quando a gente estiver vivendo... Sabe por quê, gente? Porque aqui, ó, em algum momento, todos nós vamos passar por uma adversidade na saúde, ou na parte financeira, ou um momento em que a família está mais desajustada. Isso acontece na vida de todos nós. Ninguém veio aqui encarnar para passar, ó, de A a Z, tudo maravilhoso, tudo tranquilo. Não é, a gente vai passar... A vida é isso. A vida ela é de altos e baixos. E é sempre, quando a gente estiver no baixo, é a gente lembrar que vai subir. Mas quando estiver lá em cima, é falar, deixa eu me fortalecer, porque se ela der uma descidinha, eu sei que eu vou subir de novo, né? Então, passar por coisas que nós não gostamos faz parte do nosso amadurecimento. E é isso que é importante da gente lembrar. E toda vez que a gente estiver passando por alguma coisa que não gosta, a nossa pergunta não vai ser assim, por que eu? Alguém já falou assim? Mas por que eu? Por que eu estou passando por isso? Vocês já se perguntaram ou só eu? E eu já me perguntei, gente, eu sou tão bacana, por que eu estou passando por isso? Eu vou lá no centro, eu estudo, eu falo, né? Por que eu estou passando por isso? Não é por quê, mas é para quê? Porque se eu estou passando por alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Isso está me trazendo algum ensinamento. Já ouviram falar que aquilo que a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor? Tá vendo? É conhecido. Então, nós ainda estamos neste caminho de aprender pela dor, mas algumas coisas a gente aprendeu pelo amor também, já consegue, tá? Mas é saber que faz parte do nosso caminho. Então, ao invés do porquê, a gente vai começar a perguntar o para quê? O que é que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo, ainda que não seja agradável. E aí nós vamos começar a compreender melhor por que estamos passando por cada uma dessas coisas, né? Emmanuel fala para a gente, através de Chico, assim, olha, agradecer pelas dores que sacodem a vida. Porque a gente sente esse sacolejar, acho mesmo, não é? Que a gente parece que perde o chão, assim, às vezes. Então, olha, agradecer pelas dores que sacodem a vida. Reconhecer a função renovadora do sofrimento. Então, não é nenhuma apologia ao sofrimento que a gente faz aqui ou à dor, tá? É sempre muito importante, acho que, frisar isso, porque simplesmente faz parte da nossa jornada evolutiva sentir dor. E aí eu até coloquei aqui uma coisa que, às vezes a gente vai usar uma palavra pela outra, mas é importante a gente conhecer o sentido dela. A dor é aquilo que é físico, que é real. Se alguém chegar e me der um beliscão aqui, vai doer. Vai doer, é real, né? Agora, o sofrimento, a gente diz que ele é uma escolha psíquica. O que é essa escolha psíquica? Na verdade, é duro falar isso, que as pessoas falam assim, eu não escolho sofrer. Aí eu fico assim, eu falo, gente, sabe o que é? Desculpa te contar isso, mas eu escolho. A dor eu não tenho como evitar. Todos nós vamos passar dores na vida. O sofrimento, ele é a forma como nós vamos passar pela dor. Então, ou nós vamos passar com resiliência, aprendendo alguma coisa com aquilo, ou nós vamos passar reclamando. São opções.
Então, eu quero passar reclamando, ó céus, ó vida, coitada de mim, por que eu estou passando por isso? Ou eu vou passar perguntando, peraí, qual é a lição que isso está me trazendo? Vocês já pensaram sobre isso? É isso que é importante a gente começar a pensar. Como é que eu escolho passar por aquela dor? Então, às vezes, nos livros ou às vezes no dia a dia, a gente vai usar uma palavra pela outra. Mas lembrem disso. Na hora de passar pela dor, a forma que nós vamos passar vai depender da nossa escolha. Tá? Então, se eu passar reclamando, eu brinco assim, eu digo assim, é como comer Bombril, eu estou passando com sofrimento, que deve ser uma coisa ruim, né? Pensa bem, comer Bombril deve ser uma coisa não gostosa, é passar pela dor sem aprender nada por ela, só reclamando. Mas a gente também pode passar pela dor tomando sorvete, é uma escolha. Então eu vou aprender com aquilo que eu estou passando e eu deixo de comer Bombril. Tá? Então, quando a gente lê dessa maneira aqui, quando ele diz reconhecer a função renovadora do sofrimento, é assim, o que é que esta dor está trazendo para mim? O que é que eu preciso aprender com essa dor? Tá? É isso que ele traz. Se ela é renovadora, eu posso sair daquela adversidade que eu estou vivendo diferente da forma que eu entrei. Não é? E aí vai ter valido a pena. Quando eu saio diferente, porque eu aprendi alguma coisa, eu me melhoro. Então, valeu a pena ter passado por aquilo. Mas quando eu estou ali só comendo Bombril, o que acontece? Eu vou sair do jeitinho que eu entrei. Aprendi zero. E se eu não aprendi nada, não valeu a pena. Tá? Então, quando a gente fala disso, não é apologia à dor, não é apologia ao sofrimento, mas é vamos tirar o que de melhor nós pudermos tirar desse momento que nós estamos passando. Tá? Então, passar pelas dores com resiliência e aprendizado faz tudo valer a pena. E isso não quer dizer que a gente vai gostar. Tá? Quando a gente passa por algum momento ruim, não quer dizer assim, nossa, que legal, gente, eu estou passando por um problema. Não, eu não vou gostar disso. Tá tudo bem não gostar, mas não quer dizer que eu não tenha o que aprender. E quando eu aprendo, eu passei com resiliência. A resiliência eu vou e volto. Eu não quebro, eu me fortaleço. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente passa com resiliência, tomando sorvete, não comendo Bombril, a gente tem fortalecimento moral e ganha maturidade espiritual. Se a gente parar para pensar, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui encarnados? Tem um motivo. A gente não caiu aqui de paraquedas, né? Nós estamos aqui para evoluir, para nos tornarmos seres melhores. Então, nós precisamos passar por diferentes situações para que a gente possa sentir, opa, isso daqui me fortaleceu, me deu o músculo emocional que a gente fala, né? Me tornou melhor. Então, eu passei por alguma coisa não boa, mas eu aprendi com isso. E eu sigo fortalecido este meu caminho. Quando a gente pega esse exemplo aqui, a gente tem logo o Chico aqui, porque não sei se vocês conhecem uma história sobre o Chico, ele tinha bastante problema na vista, né, de doer mesmo, e ele tinha vários problemas na vista. E uma vez, o olho dele doía tanto, tanto, que chegou a sangrar. E nesse dia ele falou assim, poxa, tá doendo, isso daqui não tá bom, né? Eu acho que hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui na cama, porque tá doendo muito, meu olho até sangrando está. Imagina Chico falando isso, né? Meu olho tá até sangrando, então hoje eu vou ficar aqui. E tinha uma fila de pessoas esperando ele lá fora para serem atendidas. E quando ele falou, hoje eu vou ficar aqui, meu olho está sangrando, o Emmanuel já veio, o Emmanuel era o mentor dele, né? Ele falou, Chico, se mexe, olha quanta gente tem aí, né? E ele, mas você está vendo, o meu olho está sangrando. Ele falou, e você tem outro, levanta e vai trabalhar.
E aí eu fico pensando, será que eu queria um mentor como Emmanuel? Será que eu estou pronta para ser Chico Xavier? Né? Às vezes a gente quer colher os louros, mas a gente não quer passar pelas coisas que o outro passa. Né? Então o Emmanuel falou para ele, você tem outro. Levanta e vai fazer seu trabalho. Olha quanta gente está lá fora te esperando. Você não tem tempo, nem pode se dar ao luxo de ficar aí paradinho assim. Então, quando a gente vê essas coisas, e eu digo assim também, porque a gente também tem que conhecer qual é vamos dizer assim, o nível, né, que a gente está. Eu sei que eu estou muito longe do Chico. O que me anima sempre é dizer assim, não tem problema que eu estou longe dele. Eu sei que ele fez o caminho dele, ele está aqui. Eu estou fazendo o meu caminho aqui. Cada um tem a sua linha de evolução. Então, eu não preciso ser como ele agora, porque ele é assim. Se eu não dou conta disso, eu não vou ser. Mas eu vou fazendo a minha caminhada e eu vou olhando os exemplos, pensando nas coisas e falando, puxa, acho que eu posso fazer isso melhor. Puxa, eu acho que eu posso, né, procurar fazer isso diferente. É assim que nós vamos aprendendo, é devagarinho, é um passinho por vez, a gente vai fazendo, vai melhorando, e aí um dia a gente vai poder estar na mesma evolução que Chico esteve aqui, contemporâneo nosso, na época, né, na idade dele, na encarnação dele aqui. Né? É assim que acontece, está tudo bem. Cada um vai fazendo as coisas no seu tempo. Mas é importante a gente olhar e ver, se ele conseguiu, eu não tenho que me comparar, mas eu sei que eu posso também, porque somos irmãos. Nós somos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Então, todos temos a condição de fazer esse caminho evolutivo e chegar ao estado que nós buscamos aqui, que é o estado angelical, de espírito angelical. E é com as diferentes encarnações que nós vamos tendo que nós vamos conseguir chegar lá. Cada um no seu tempo, cada um na sua forma, está tudo bem. Mas é importante a gente olhar e saber onde que nós queremos chegar. Né? Então, esse é um exemplo que Chico dá para a gente. Ele até tentou, humano, né, gente? Humano falou, hoje não, hoje eu mereço ficar aqui, porque meu olho está até sangrando. O Emmanuel veio e, desperta aí, não é assim a vida, não. Então, cada um vai fazendo as coisas. Mas imagina só, porque a gente, quando olha de fora, fala, nossa, a vida de Chico, que médium maravilhoso, que tudo maravilhoso, mas a gente não pensa nas pedras que existiam no caminho dele e que, mesmo sendo um espírito maravilhoso, tinha coisas para reparar aqui, para fazer. E fez a sua caminhada. Né? E por que a gente vai falando disso? Que é para a gente poder se fortalecer e saber que a gente também é capaz, que pode fazer. E eu trouxe um outro exemplo, eu não sei se vocês já leram ou já viram alguma coisa sobre o Jerônimo. O Jerônimo, ele é chamado de o gigante deitado. Aqui nessa foto, ele tem um saco de areia de 30 quilos aqui no peito dele, porque ele tinha dores horríveis, dores muito, muito fortes. E o que costumava acalmar um pouco essa dor era pressionar, a colocar alguma coisa pesada. Então, imagina só. E aqui ele está deitado, o gigante deitado. Por quê? Porque ele foi perdendo os movimentos na vida. Né? Se eu não me engano, com 17 anos, ele começou a ter as dificuldades físicas, ele paralisou completamente, ele vivia deitado em uma cama. Foi uma cama, inclusive, ela foi desenhada pela espiritualidade, porque era o tempo todo que ele ficava ali. E ele não tinha feridas, não tinha escaras, não tinha nada. E ele era carregado nessa cama para todos os lugares que ele ia. Tá? Então, embora ele não pudesse se movimentar, ele não parava. Apesar das dores que eram muito fortes, ele fazia as coisas. E ele era chamado de gigante deitado justamente por isso, porque ele foi perdendo todos os movimentos, não se movimentava mais e, como se não bastasse, ele ainda perdeu a visão. Tá? Então, gente, imagina o que é viver essa vida. Ele conheceu ter tudo isto, porque quando ele nasceu ele não tinha nada, então ele conheceu o que era andar, caminhar, brincar, fazer tudo, enxergar tudo, e de repente ele foi perdendo, ele ficou sem nada. Tá? Então, ele teve assim, uma doença degenerativa que deixou cego e imobilizado em uma cama ortopédica. Né? E olha só, ele dizia com humor
e fé. Minha doença tem 3 Cs: calma, cama, calma e caridade. Eu paro, cada vez que eu leio isso, eu falo assim, eu me coloco no lugar, né? Porque eu quero entender onde eu estou também. Eu falo assim, será que nesta condição eu conseguiria falar isso com humor? Cama, calma e caridade, falar numa boa. Tem uma história dele, porque as pessoas falavam assim para ele, nossa, as pessoas iam consolá-lo e voltavam de lá consoladas por ele, porque elas começavam a olhar a condição dele, elas começavam a ficar mal, e ele animava elas. E elas falavam, ai, morreu alguém, olha, vamos levar você no cemitério para você poder fazer oração. E as pessoas levavam ele na cama para o cemitério, ele ia lá e fazia oração e tudo. Aí um dia, bom, terminou, tal, foi todo mundo embora, e chegou uma hora que todo mundo falou assim, ué, mas cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Ele não podia ir embora, né, gente? Esqueceram ele no cemitério. E ele contava isso dando risada. Ele contava e falava, tiveram que voltar lá correndo para buscar o Jerônimo. Então, ele fazia de tudo que acontecia na vida dele, ele conseguia transformar em algo bom. Então, imagina a condição do espírito, né, para conseguir fazer tudo isso, tá? Então o Jerônimo é para nós esse exemplo também de passar pelas adversidades com resiliência, aprendendo e entendendo o para quê e não o porquê eu. Então a gente pode também lembrar dele, ele 3 Cs, e nós, o que vamos precisar para passar por aquilo que nós temos que passar. Olha qual era o lema da vida dele: transformar a dor em serviço, a limitação em luz e o sofrimento em oportunidade de amar. É muito bonito, né, gente? Porque é uma pessoa que tinha todo tipo de limitação, mas ele abriu... ele tinha o centro, né, onde ele trabalhava, ele tinha a casa de caridade, ele tinha lugar para abrigar as crianças, e ele ia e fazia os trabalhos. Sempre alguém levando ele, porque todo o movimento dele era feito na cama, né, com as pessoas carregando, tinha o carro que carregava a cama dele, inclusive, para ir e tudo. Então, mas não foi uma pessoa que se entregou por causa disso. Alguém já se entregou aqui porque ficou resfriado? É isso que a gente pensa, né? Então, não é para diminuir a gente, mas é para olhar para frente e saber que a gente também é capaz de fazer isso. É por isso que é legal a gente ter esses exemplos, para dizer, eu também posso, e eu quero, e eu vou fazer. E a gente está começando um ano novinho. Nos entregaram um caderno em branco no dia 1º, para a gente poder escrever a história que a gente quiser esse ano. Ou a gente vai copiar as páginas do ano passado, ou a gente escreve uma história nova. A escolha está sempre em nossas mãos, não é verdade? Então, nós estamos com uma oportunidade linda agora de poder fazer diferente, né? Algumas reflexões sobre as adversidades vividas que Emmanuel traz para a gente nessa lição. Quando se fala de doença, por exemplo, a doença não é um castigo, porque muitas vezes a gente entende a doença como um castigo, né? Então, não é um castigo. Mas olha o que ele diz, é uma oportunidade para ouvir a própria consciência. Ouvir a própria consciência numa doença é o quê? De novo, o que é que eu preciso aprender com isto? Qual é a lição que essa doença está me trazendo? É a paciência para passar por aquilo? É a humildade, porque eu preciso do outro. Eu tenho que pedir, às vezes, alguma coisa para o outro. E pedir é difícil, é trabalhoso. Porque quando eu peço, o que eu falo assim? Eu não vou pedir porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu vou contar uma coisinha. Lá no fundo, essa frase tem um orgulho. Eu não quero ser dependente. Então, na verdade, nós todos dependemos uns dos outros. Ninguém vive sozinho.
Nós precisamos uns dos outros para viver. O homem não vive sozinho, não tem jeito. E quando a gente adoece, que a gente precisa do outro para alguma coisa, olha só, nós estamos tendo a oportunidade de nos humildarmos. E estamos dando ao outro a oportunidade do servir. E a gente não olha dessa maneira. Eu dou a oportunidade do outro trabalhar e aprender a servir. E a mim mesma eu dou a oportunidade de me humildar. De reconhecer que eu preciso do outro. De reconhecer que eu não posso sozinha. Que sozinha eu não dou conta e está tudo bem. Então a doença, ela traz esse ensinamento para nós. Ela é esse chamado de consciência, entre tantas outras coisas, né? E nos dá uma oportunidade para reflexão de tudo que a gente precisa aprender neste momento, né? Quantas vezes, assim, eu já vi isso várias vezes acontecendo, se vocês pensarem, talvez vocês também ou já tenham vivido ou já tenham ouvido alguém viver isso, que na doença a família se une. A família que estava meio brigada, reclamando do outro, não gostava, mas na hora da doença ela acaba se unindo, porque um precisa do outro, um dá força para o outro. Um se humilda e o outro serve. Então a doença, ela traz a oportunidade da gente reparar desentendimentos familiares. Ela traz a oportunidade da gente se entender com a gente mesmo. É muito importante. Se eu olhar como um castigo, não tem aprendizado. Mas se eu olhar como, deixa eu ver o que eu posso tirar disso, tem aprendizado. E aí vai ter valido a pena passar por aquilo, né? E aí a gente até passa por isso de uma maneira melhor. As coisas vão fluir de forma diferente quando há aceitação. Quando não há aceitação, tudo vai emperrando, emperrando, emperrando. Mas quando há né? Então, uma das coisas que Emmanuel traz para a gente refletir nessa lição é justamente isso daqui. A saúde, o André Luiz diz para a gente, ela é o reflexo da harmonia entre mente, corpo e espírito. Então, a gente precisa estar com essas coisas alinhadas para que tudo funcione direitinho em nós, tá? Provas ou expiações que ajudam a evolução. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova, né, ou por uma expiação. Uma prova a gente até pode dar um jeitinho de pular, mas uma expiação é aquilo que nós vamos passar, querendo ou não, porque uma reparação vai ser feita ali do passado, né? Então, isso dá a gente a oportunidade da evolução. Para que a gente tenha isso tudo em harmonia, é importante lembrar que os pensamentos negativos ou adoecidos, eles geram um desequilíbrio energético. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. O que nós estamos assistindo na TV, ouvindo no rádio, né? Como é que nós estamos lidando com os outros motoristas no trânsito? Como é que nós estamos lidando com o vizinho que faz o barulho que a gente não gosta e não quer ouvir? Tudo isso para nós é oportunidade, tá? E nós ouvido, a gente tem o dom de ouvir, né? Tem o presente, não o dom, mas a gente tem o presente de poder ouvir. Como é que nós estamos usando desse presente que nós recebemos? Nós estamos colocando para dentro aquilo que nos alimenta ou aquilo que nos adoece? Porque aquilo que a gente ouve, eu falo que a gente pode imaginar como se tivesse um tubo, sabe? Aqui, estou ouvindo, não presta, deixa passar reto, já cai no lixo. Não presta, não é bom para mim, já cai fora aqui, ó. Mas por quê? Porque se eu deixar entrar, aquilo entra e vai ficar aqui na minha cabeça. Pá, 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 pá. Se é uma coisa ruim, aquilo adoece o meu pensamento.
Se adoece o meu pensamento, vai desequilibrar todo o meu ser. Né? Então, se não é bom, imagina, ó, tubo, não é bom, lixo. Nossa, essa é uma coisa bacana, eu quero que fique aqui porque eu quero me alimentar desta coisa boa que eu estou ouvindo. Né? E aí sim, aí a gente começa a fazer o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Esse equilíbrio é que mantém a gente bem. O desequilíbrio entre corpo, mente e espírito, ou pensar, falar e agir, é que nos adoece. Então, essa também é uma reflexão para a gente fazer. Aquilo que eu estou pensando, é aquilo que eu estou falando, é aquilo que eu estou fazendo. Se isso tiver assim, ó, é problema. Mas se isso tiver em harmonia, eu estou bem. Então, são coisas para nós pensarmos, para não termos esse desequilíbrio energético que tira a gente do prumo e faz mal, né? Outra coisa também, fatores que podem causar, né, um desequilíbrio. Fatores genéticos, orgânicos ou ambientais. Então, aquilo que às vezes a gente já nasce com aquilo que vem com o espírito, ou aquilo que é do ambiente. Então, como é que o ambiente está atuando em mim? Qual é o ambiente que eu estou me colocando para ficar bem ou para ficar mal? Tá? Então, são essas coisas que ajudam a gente manter o equilíbrio ou bagunçar o nosso equilíbrio. Tá? Então, André Luiz traz isso e isso é muito importante para a gente pensar. Tá? Um revés financeiro é injustiça ou é azar? Como é que eu estou vendo um revés financeiro? Muitas vezes é um livramento para a gente não ter um comprometimento moral maior. Porque quando a gente pega o Livro dos Espíritos, ele diz assim para a gente que a riqueza, qual é a dificuldade maior, né? A prova maior, é a riqueza ou é a pobreza? Cada uma tem a sua dificuldade, o Espírito da Verdade traz para a gente. Né? Na riqueza, a gente pode desenvolver o orgulho com muita facilidade, aquilo pode crescer muito em nós. Mas na pobreza também pode crescer a revolta por eu não aceitar aquela condição. Então, os dois trazem para a gente desafios. E cada um de nós vai passar por aquilo que precisa aprender. E é por isso que assim, hoje é rico, amanhã não é. O mundo faz isso, ó, ele gira. Tá? Hoje não tem nada, amanhã tem. Hoje tem tudo, amanhã não tem. Gira. Então, não é isto que traz a nossa felicidade, mas isto é meio para a nossa evolução, é meio para o nosso aprendizado. Então, nós vamos pensar que uso que nós estamos fazendo do que temos ou do que não temos. Como é que nós estamos lidando com isso? A humilhação é outra coisa que traz ali para a gente. Ela é uma injustiça ou ela traz o exercício da humildade? São pontos, né? Depende do lado que eu estou. É isso que eu vou começar a pensar. Será que uma humilhação me traz uma prática de paciência e compreensão? Porque eu não vou pensar no outro que está humilhando. Eu vou pensar em como eu estou lidando com o fato de ter me sentido humilhada. Né? Eu não gostei do que ele fez, mas o que eu faço com isso que o mundo me entregou? Muitas vezes o ponto não é assim, não adianta eu reclamar do que o mundo me entrega, mas é como eu quero lidar, o que eu quero fazer com aquilo que o mundo me entregou. É isso que vai fazer o meu crescimento, né? Se olhar essa imagem aqui, ó, quem que se compromete mais espiritualmente? Este ou este? Aonde a gente prefere estar? Naquele que está se criando débito ou nesse daqui que não é bacana, mas ele pode aprender aqui e falar, opa, eu não quero agir daquela maneira, mas não preciso tomar o que ele fez como uma verdade na minha vida. Então, é a nossa reação àquilo que o outro me fez. Né? Então, são questões que ele traz para a gente refletir aqui. E haja reflexão, né, gente? Haja reflexão, né? Então, aonde eu quero estar? Eu não quero estar nem lá nem cá, mas onde eu me comprometo mais espiritualmente.
Eu não quero arrumar mais débito para mim. Né? Será que é fácil a gente compreender todos esses ensinamentos que essa simples liçãozinha trouxe para a gente? Não, eu me vejo nessa situação aqui às vezes. Não é fácil, mas não tem problema. São oportunidades, são desafios e nós vamos fazendo aquilo que nós conseguimos. Amanhã nós vamos conseguir mais do que hoje. Hoje nós conseguimos mais do que ontem. Ou esse mês nada deu certo, mas o mês que vem vai ser melhor, eu vou conseguir mais. E se essa encarnação eu não conseguiu tanto quanto eu gostaria, eu vou ter outra encarnação. Porque o Pai é tão maravilhoso que Ele nos dá quantas encarnações nós necessitarmos para nos tornarmos melhores. Não é? Não é para a gente empurrar com a barriga. Já que eu tenho outra mesmo, não vou fazer nada. Não é esse o ponto. Mas é assim, eu vou fazer o quanto eu consigo. São momentos que muitas vezes nós vamos parar e falar assim, aonde eu estou dedicando tempo para mim, para que eu possa crescer espiritualmente? Eu estou fazendo isso? Então, eu estou vindo aqui hoje, né? É bacana, nós estamos aqui juntos, estamos ouvindo, eu também tenho que estudar para poder chegar aqui e falar, enfim, a gente está, né, tentando fazer alguma coisa melhor. Sair daqui, a gente fica com aquilo na cabeça e vai pensando e fala, agora como é que eu posso transformar tudo isso que eu aprendi, que eu ouvi, que eu estudei, em ação na minha vida? O Sérgio até deu aqui no começo para a gente uma dica. Conheçam o CAS. Será que eu posso ser útil lá de alguma maneira? Bom, mas não estou com tempo para ir até o CAS. Tudo bem. Será que eu posso ser útil para minha família de alguma maneira? Para algum amigo? Eu posso fazer uma oração de intercessão por alguém? Tudo isso é forma da gente fazer as coisas. Da gente ir se transformando. Então, sempre tem alguma coisa ao nosso alcance, né? Então, é assim, fácil não é, tá? Compreender é mais fácil do que fazer, do que agir. Mas nós estamos dando passos. Nós somos como criança. Criança, quando aprende a andar, ela vai, cai, levanta, vai, cai, levanta, até que ela vai firmando, vai andando e depois ela sai correndo. A gente é assim. Então, a gente cai, levanta, até a hora que a gente consegue caminhar melhor, né? Emmanuel diz assim para a gente, olha, mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, o recado que ele traz para a gente, que Paulo trouxe, que Emmanuel trouxe para a gente, destrinchando um pouco mais a frase de Paulo, né, é esse. É a gente aprender a dar graças por tudo que acontece em nossas vidas. Por tudo de bom, porque a gente esquece, então que a gente comece a lembrar, né, de agradecer aquilo que é bom. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo a agradecer aquilo que não é bom, porque esse é mais trabalhoso para a gente agradecer, né? Mas quando nós entendermos o que aquilo está trazendo para nós, de oportunidade de despertamento, de oportunidade de aprendizado, para que a gente se torne melhor, vai ficar mais fácil de agradecer até aquilo que não é bom. Mas isso é um caminho. Não é de hoje para amanhã. Isso é um caminho. Mas assim, é o que ele diz, ainda que a gente não entenda hoje, amanhã a gente vai entender. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai entendendo e vai aprendendo. Então, acho que esse é o recado que a gente sai daqui hoje para refletir, para pensar, mas lembrar a importância do agradecer de coração. De não deixar que aquilo seja uma coisa da boca para fora, mas deixar sair do nosso mais profundo, sabe, ser. A gente é capaz disso, a gente pode. Agradecer pela vida, agradecer por a gente estar aqui, agradecer por tudo que nos acontece, aos pouquinhos até por aquilo que não gostamos. E para a gente encerrar,
Eu coloquei essa imagem de Joana porque tem chama Oração da Gratidão. E eu vou fazer o encerramento da gente com essa oração. E agora vamos ver se vai dar certo, né? Vai. Só para vocês, quem se sentir tranquilo de fechar os olhos e ouvir que vai ser a oração da gratidão de Joana, o nosso encerramento com a oração. Oração da gratidão. Não foi. Volta um. E agora? Aperta de novo. Saiu tudo. Eu queria tanto que vocês ouvissem essa oração. Volta. Esse é um momento em que a gente pratica. Oração da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão. Oração da gratidão. O pior é que eu ia trazer o papel e não trouxe. Oração da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas e desafios que me fazem crescer. Gratidão às pessoas que encontro no meu caminho, todas elas me ensinam algo. Gratidão às dificuldades que enfrento, pois são lições valiosas para o meu fortalecimento. Gratidão às lágrimas que já derramei, pois me purificam o coração. Gratidão às mãos que se estendem em auxílio e também às que se recolhem, pois me impulsionam a caminhar com meus próprios pés. Gratidão ao sol que me aquece, à chuva que me purifica, ao ar que respiro. Gratidão à vida, que é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou e por tudo que me dás. E é assim, gente, que nós juntos agradecemos por essa oportunidade bendita que tivemos de estar aqui juntos. Que possamos levar em nossa mente, em nossos corações, a gratidão a tudo e a todos. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, uma boa semana e um lindo ano para todos. Aqueles que estiverem com a ficha de atendimento, por favor, permaneçam sentados nos mesmos locais. Serão chamados na sequência. E uma boa semana a todos. Lembrando da inscrição do curso, não se esqueçam. Obrigado.